Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 366. As regras desse programa estão previstas na Resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar de assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 13 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 4 minutos e 35 segundos. O primeiro participante é José Luiz Leonel. Olá, amigas e amigos que me veem por esse canal. Sempre é um prazer a sua audiência. Quem vos fala é o professor Leonel Aguiar, presidente da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Registro com muito pesar o passamento do jornalista Petrúcio Carvalho Melo, nesta semana, que foi um ícone do jornalismo, colunismo social, o último dos românticos que usava o jornalismo para agregar pessoas, para valorizar a sociedade. Então, fica aqui o registro. Trabalhamos juntos na Rede Gazeta de Televisão, na Rede Brasil de Televisão e outros programas e outros canais. Então, fica aqui o meu registro do passamento do jornalista e comunicador Petrúcio Carvalho Melo. Bom, eu vou pedir para o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o eminente jurista Fernando Capês, para colocar na ordem do dia o projeto de lei 354, que já passou em todas as comissões e aguarda ir a plenário, que é a Semana Estadual Mazzaropi e a instituição da Comenda Márcio Mazzaropi, aqueles que se destacam nas artes, cinema, teatro, televisão, circo e tudo mais. Uma lei de 5 artigos está esperando o quê? Já passou em todas as comissões. Então, o presidente Capês, ou qualquer um dos pares da Assembleia Legislativa, vamos colocar em votação a PL 354, que institui a Semana Estadual Amácio Mazzaropi. Também aqui na Assembleia Legislativa está suspenso os jornais Folha e Estado de São Paulo por falta de renovação. A biblioteca não tem os jornais ainda. São coisas pequenas, né, fáceis de resolver, que também pode ilustrar a situação que nós estamos vivendo. Bom, o Estado brasileiro, esse Estado brasileiro que nós vivemos, que não privilegia os seus filiados, os seus membros, é o grande problema. A candidata à presidência da República dos Estados Unidos, Hillary Clinton, abriu, há uns meses atrás, o seu discurso dizendo o seguinte: se o americano estiver bem, os Estados Unidos também estará bem. Eu falei, puxa, o país estará bem, né? E não ao contrário. Como estão os brasileiros? Bom, sei lá, o importante é que o governo está bem. Isso contraria todos os princípios. Por que que nos Estados Unidos não há sonegação de impostos? As pessoas temem e tremem de medo de sonegar impostos, porque recebem uma contrapartida à altura. Quando o governo, o Estado, deve alguma coisa para o cidadão, ele bate na porta e diz, o senhor é fulano de tal? O senhor é doutor Asco, por exemplo? Sou. Doutor Asco, o governo identificou que deve $40 para o senhor. Assina aqui, está aqui seu cheque. Quer dizer, uma pessoa que é procurado para ter o seu direito na sua casa colocado em pauta, ela vai se recusar a pagar impostos de um país desse? Não. No Brasil, você pode ter todos os direitos, se você não for atrás, fica guardadinho. Aí alguém diz assim, nossa, é verdade. Um exemplo desse é o PIS-PASEP. Experimenta não procurar seu PIS, seu PASEP, para ver se alguém vai te chamar. Fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, até você perder o direito. Então, a mentalidade no Brasil precisa ser mudada. E agora vem aí as eleições de outubro. Nós, brasileiros e paulistas, temos que pensar quem eleger. Tem que parar de arrumar emprego para palhaço de televisão. 30 segundos. Parar de arrumar emprego para pessoas que querem se dar bem às custas do dinheiro público e, efetivamente, colocar pessoas que querem trabalhar em prol da causa comum. Leonel Aguiar, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Estou em todas as redes sociais, em especial no e-mail, condadouniversal@yahoo.com.br. Encerrando, como é uma tribuna livre, encerro com a frase que uso já desde a semana passada.
Fora Dilma, fora Lula, deixem o Brasil em paz. Obrigado. Próximo participante, Lorivaldo Delfino. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna, ou melhor, boa tarde. Eu vou me vestir aqui. Olá, meu nome é Medonho. Eu estou na mente sua. Eu sou a serpente que gira dentro do seu sangue. E eu sou o cara hoje que mora em São Mateus. O mesmo cara que hoje levou um menino, Leonardo Cassiano, de 15 anos, por mais um roubo de celular. A gente brinca, a gente faz o que tem que ser feito. 94 deputados. A minha filha, no dia 28 de fevereiro, tentaram assaltar ela na minha casa, em frente em casa. Por 2 minutos eu não cato esse cara. Com certeza eu estaria no inferno com esse cara, ou não. No dia 30 de março, perdão, no dia 31 de março, conseguiram assaltar minha filha, 4 quarteirão. Catamos o cara, acionamos a polícia, acionamos a comunidade, corremos. Quem catou o cara foi os manos. Eu espero que os manos matem esses caras. É um casalzinho. Roubo de celular, estou há praticamente 3 anos só nessa luta contra a violência e há 7 numa briga feia em São Mateus. Eu tremo. Eu choro. Eu sou o idiota que fala aqui. E eu quero mandar um recado literalmente para o senhor Telhada e senhor Camilo. E com todo respeito, enfie a patente no fiofó de vocês. Vou voltar a falar. Enfie a patente no fiofó de vocês. Temos um herói agora do celular, senhor Telhada, senhor Camilo. Leonardo Cassiano. Por que ele é herói? Porque iam matar uma menina e ele se jogou na frente por causa de um celular. Esse menino poderia ser a minha filha, poderia ser a sua filha, né, senhor Telhada, senhor Camilo? Ao mesmo tempo, quero enaltecer aqui o delegado Olim, por nos ter recebido a semana passada e com muita ira, o mesmo delegado Olim disse, isso é problema do governador, e ele está certo. Governador Alckmin, seu canalha, seu cafajeste, senhor gestor de um Estado sem noção, não adianta falar que rouba merenda, que rouba o povo, vocês têm dinheiro para roubar. Saiu o mapa da violência, onde o Brasil mata mais de 60 mil por ano. Senhor Telhada, senhor Camilo, delegado Olim, todos. Mas tem ênfase também no deputado José Zico Prado, esse canalha que usou o nosso trabalho para se dar bem em São Mateus e não fez nada. Tudo canalha. Eu peço perdão a todos aqui pelo meu palavreado, me perdoem mesmo. Não dá. Um menino de 15 anos se jogou na frente de uma menina. Ele salvou a vida dela. Queria que fosse eu. Não é, senhor Telhada? Não é, senhor Camilo? Não é, senhor José Zico Prado? Não é, senhores 94 deputados? Depois que vocês se elegem, vocês esquecem que a gente existe. Eu quero que Lula, que Dilma, que Cunha, que Temer, vão tudo para o inferno. Não tem golpe porcaria nenhuma. Tem canalhas que enganam o povo. Não tem trabalhador na rua e nem muito menos dono de casa. Só tem gente interessada no poder. Mas o poder mesmo é do povo. E nós estamos aqui morrendo. Nós estamos aqui gritando. 30 segundos. Nós estamos aqui dizendo socorro. Nos ajudem. Senhor Telhada, o senhor, com certeza, como secretário de segurança, seria bom, mas como deputado, o senhor é lixo. Vale aqui, meu coração, está triste, estou tremendo aqui de raiva. Eu só posso mandar um recado para os 94 deputados, salvo as exceções. Vão para o inferno. Obrigado. Próxima participante, Marlene de Fátima Tofolete. Meu nome é Marlene de Fátima Tofolete. Estou aqui representando
a comunidade, tá, de Jardim Colonial, São Mateus, e estou aqui para dizer para todos aqui presentes que há 25 anos tento salvar 3.000 famílias de um córrego que está arrasando as casas dele. Tá? O que acontece? Senhor Excelentíssimo, senhor prefeito de São Paulo, senhor Haddad, o que está acontecendo que o senhor não viu que o senhor José Domingos de Sei cancelou, tá, a licitação da canalização desse córrego? A subprefeitura de São Mateus não sabia do que estava acontecendo. Precisou eu ir buscar o resultado disso daqui. Eu sou moradora, eu sou contribuinte, eu sou liderança. Eu fui buscar resposta. E eu quero resposta. O meu povo precisa de resposta. Hoje, tá lá, o jovem aqui falado aqui, tá, ele é meu vizinho. Ele morreu, sim, salvando uma menina de 13 anos, por causa de um celular. Tá? Ontem, no mesmo horário, tá, por volta das 19 horas, na minha praça, do lado da minha casa, houve 2 disparos para assaltar 2 jovens, também meninas. Tá? Mais para frente, os motoqueiros seguiram outro rapaz. Tá? Deram 5 tiros em cima do rapaz. Para poder ele saiu fora, ele entrou dentro de uma casa, para poder ele se salvar. São Mateus está numa verdadeira violência. Cadê o poder público? Cadê a nossa segurança? Tá? A gente não consegue nada. As praças de São Mateus só tem mato, dengue, lixo. Tá? Os córregos de São Mateus, entendeu? Que não só é o meu, córrego do Germano, que há 25 anos, só eu, há 25 anos, batalho. Fundadores do bairro, do Jardim Colonial, fundadores que fundou o Colonial, tá? Quando veio de José Vigílio Versoni, fundador, já morreram, brigando por essa canalização. E eles não conseguiram. Pontes caíram. Tá? E eles não conseguiram. Hoje essa batata está na minha mão, está esquentando. E eu estou batalhando, eu estou brigando. E eu não consigo. Toda vez que eu chego perto, que eu ganho licitação, que eu ganho projeto, tá? Vem tá, dizer que é político, que trabalha pelo povo, que faz alguma coisa pelo povo, ele vem e tira da boca do povo a esperança, ele tira do coração a esperança do povo, ele tira da boca do povo, entendeu? Aquilo, entendeu? Que é a comida, porque tem muitos moradores lá que estão refazendo alicerce, estão reforçando suas casas, tá? Para poder manter a casa. Outras já caíram, eu tenho moradores que estão pagando aluguel porque perderam seus imóveis. Então eu pergunto, senhor excelentíssimo prefeito de São Paulo, aonde o senhor está, que o senhor não olha o que está acontecendo em São Mateus? Não adianta ir na Mateu Bay falar de trânsito, tá? Tem que ir procurar onde está. Senhor José Zico Prado, o senhor que vai lá na subprefeitura de São Mateus, fazer o quê? Que o senhor não olha o que está realmente acontecendo lá. Lá é fundão, é isso? Lá é lugar de pobre? Pobre sim, pobres dignos, povo que levanta cedo, povo que trabalha, povo que paga impostos, porque são os pobres, tá? Que paga os seus verdadeiros impostos. Porque rico não paga imposto, não, ele só nega. Tá? Agora, pobre paga. Rico não paga. Entendeu? Se pagasse, entendeu? Não estava aí essa vergonha que está o nosso país, sendo jogado na lama. Tá? Porque do jeito que está hoje, o país, tá? Só saindo nas primeiras páginas de televisão, de jornal, tenho vergonha de dizer que eu sou uma cidadã brasileira. Tá? Não só eu, como tenho muitos que também teriam 30 essa segundos. Vergonha, tá? Então, hoje, senhores, eu estou aqui, eu estou indignada. Tá? Perdi mais uns jovens no meu bairro, o córrego está lá derramando 3.000 casas de família, eu tenho casos de dengue no meu bairro, e eu não tenho, tá? Eu não tenho respaldo das autoridades. Tá? Vocês me desculpem, é um desabafo, mas bom dia a todos vocês e muito obrigado. Próxima participante, Juliana Gracioli. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia ao pleno. Eu tenho que começar por aquilo que eu luto. Vou colocar uma árvore. Agradecendo a propaganda da Unilever, mostrando que a necessidade da gente plantar árvores em São Paulo. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, eu gostaria de pedir uma moção de repúdio à morte dos policiais. Nós trabalhamos com direitos humanos, porém nós queremos a cúpula da paz
tá certo? E não a morte aos trabalhadores desse país. Nós defendemos toda a vida e não a morte. Nós somos mais chegados à ONU, à Organização Nacionais, tá certo? Unidos com relação à Cúpula da Paz. Queria dizer também, tá certo? Com relação a... Semana passada eu falei com relação a PUC, Pontifícia da Universidade Católica. Infelizmente, universitários estão sofrendo bullying. Está sofrendo também uma coisa chamada trote violento. Então, contra a violência, tá, dos alunos que estão sofrendo trote violento, nós estamos contra. Completamente nós repudiamos. Com todo tipo de violência nós vamos repudiar. Agora eu vou entrar na minha pauta, tá certo? Que é a Lei de Zoneamento São Paulo e em favor das redes de mananciais e a rede Parque dos Búfalos. Nós somos contra a Lei de Zoneamento e, graças a Deus, está sendo judicializado pelos vereadores André Matarazzo, Patrícia Bezerra, Gilberto Natalini, Nomura e outros, né? O Toninho Vespoli. Nós estamos judicializando. Haja vista que o prefeito Haddad ele quer criar agora 8 andares, a construção em área de mananciais. Ou seja, ele quer transformar a área de mananciais em área piloto, plano piloto, o que é um absurdo, pois diz respeito aos tratados internacionais. E eu queria dizer o seguinte, trago ainda a lei do professor Damásio Evangelista de Jesus, nosso mestre, né, com relação agora que a proteção ambiental e responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pois a lei agora assina tal situação. Tanto protege que... Eu vou dar só uma lida rapidinho. O artigo 173, está certo? O artigo 173, no seu parágrafo 5º, diz que a lei sem prejuízo e responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica estabelecerá a responsabilização desta, sujeitando as punições compatíveis com a sua natureza, nos moldes praticados, tá certo? Contra a ordem econômica e financeira, contra a economia popular. E o artigo 225 da Constituição Federal. Reza ainda, tá certo? Para afastar a lei que diz sobre... societas delinquere non potest, em latim, ou seja, afastando que as empresas jurídicas elas serão responsabilizadas desde a hora que elas têm organizações capitais. Ou seja, a Samarco e a degradação do meio ambiente que aconteceu ainda está impune. E nós estamos lutando pela lei da natureza. Outra coisa que eu queria dizer também, hoje nós estamos sendo dirigidos pela Câmara, pelas câmeras, tá certo? De vários canais de televisão aí, que a gente nem sabia, talvez a situação que nos deixa meio tenso. Mas eu queria dizer também que a semana passada eu falei com relação à Conferência Federal de Direitos Humanos. Eu renunciei. Não quero participar, porque, infelizmente, foi direcionada pelos órgãos institucionais. Foi um baile dos crachás cor-de-rosas. E isso a gente não vai admitir. E outra coisa que eu queria dizer também, com relação à parte política que eu disse, que nós somos a favor de novas eleições, lembrando que, na linha sucessória, está o Supremo Tribunal Federal. Ele é a última trincheira. Ele tem o poder de intervir em todos os poderes. E ele é a última. E se por acaso, hipoteticamente, se até o Supremo Tribunal estiver comprometido com corrupção, aí vem a intervenção das organizações nacionais da ONU. Então, o que eu queria dizer, vamos lutar. É melhor morrer em pé, e sempre morrer, do que perder a vida. Obrigado, Deus abençoe. Menderu Tupã da proteção. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu quero comemorar que a Globo já perdeu mais 15% de sua audiência. Nós estamos numa situação econômica grave. No entanto, um dos grandes problemas nossos é a dívida pública.
Então, nós estamos lançando hoje o que chamamos de Movimento Nacional contra os juros abusivos da dívida pública. E digo, vamos vestir uma camisa de força no mercado financeiro. Para vocês terem ideia, um juro de 6% ao ano, em 10 anos, dobra o capital. Portanto, quem está vivendo de juros, principalmente aqui no Brasil, está sendo favorecido por um enriquecimento contra o trabalho. E é o trabalho que tem que criar a verdadeira riqueza, porque além de criar riqueza, ela cria produto, e a renda por si só não cria produto. Cria um número que está lá dentro dos computadores, que é passível até de apagar. O desemprego é o resultado dos juros altos. Por quê? Porque ele inibe a aplicação do dinheiro em atividades produtivas. Nós temos também que procurar de toda maneira, tirar o emprego de quem nos tira o nosso. Por exemplo, os grandes meios de comunicação, qualquer um sabe quanto custa um segundo nas grandes redes e nos grandes jornais. É um absurdo. E eles fazem questão, são sustentados, a sua máquina, pelo capital da propaganda, e que só fazem desqualificar o mercado brasileiro. Muitos deles vivem só elogiando o que está acontecendo fora, porque a maioria deles estão conluiados com brasileiros que estão associados ao mercado internacional. Com relação aos grandes escândalos e a essa tal de Lava Jato, primeiro de tudo, nós temos que ter um pé atrás, porque a Operação Mãos Limpas, lá na Itália, teve como resultado a eleição de um fascista, que foi o Sr. Berlusconi. Quem será que é o candidato da grande mídia aqui no Brasil? Para defendê-los e continuarem sustentando o seu mercado de propaganda, fazendo do nosso ouvido pinico, porque nós vemos a todo instante o grande número de notícias só desqualificando o Brasil e dizendo que as empresas brasileiras estão assim, assada e frita. Será que essas empresas do mercado de propaganda são puras? A Globo, por exemplo, está devendo 1,5 bilhão de multa e sequer fala em pagar. Então, é a grande líder do que acontece na maioria do mercado brasileiro. As grandes empresas, dos quais a Globo, a Bandeirantes, a Folha de São Paulo, estão envolvidas em dívidas de INSS e outras dívidas mais. Nós temos que estar atentos a esses meios de comunicação, porque eles estão prejudicando o emprego no Brasil. Muito obrigado. Próximo participante, João Araújo. Senhores e senhoras, bom dia. É mais uma satisfação de estarmos aqui nesse programa de grande relevância para a luz e o desenvolvimento e o conhecimento é a base da democracia brasileira. Pedimos ao senhor presidente do Supremo Tribunal de Justiça que acolha imediatamente o mandado de segurança que for ajuizado pela presidenta Dilma Rousseff contra o processo de impeachment proposto na Justiça.
por justa causa. A situação que vem prejudicando a democracia brasileira. Pedimos justiça, pedimos para que o Supremo venha anular esse projeto de impeachment contra a presidente Dilma, porque nós estamos num país de 200 milhões de habitantes, estamos vivendo hoje numa situação, uma verdadeira Babilônia em Brasília. Ninguém se entende. E o pior, que aqueles que lançam o projeto, que mais falam contra a presidenta, são os verdadeiros corruptos, com dinheiro no banco em toda parte do mundo. É uma pouca vergonha. Quem tem moral nesse país para falar contra a presidente Dilma e contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula, eu já falei aqui, e volto a falar, ele está absolvido, ele não tem problema nenhum, porque ele, no seu primeiro mandato, ele veio aqui na Rádio Bandeirante, foi entrevistado pelo Boris Casoy, e o Boris falou para ele, Lula, contra os ladrões em Brasília, Lula. Ele falou, fazer o quê? Eu sou presidente, mas eu credenciei a Polícia Federal, para, juntamente com a Justiça, dar um basta nessa situação, doe quem doer. E ele, no caso dele, se fosse eu ficava tranquilo, eu não sou polícia, eu entreguei para o delegado aí, vocês tomem conta, agora depois de 10, 15 anos, vão acusar o homem, e vão acusar a presidente Dilma, que substituiu ele, ela falava na campanha eleitoral, eu sou candidato a presidente, quem roubar é problema seu, eu sou candidato a presidente da República, quero o voto do povo para eu continuar governando esse país, como eles governaram muito bem no primeiro ano de governo dela, foi maravilhoso. O Lula deixou o Brasil a 5ª potência capitalista do mundo, emprestou dinheiro para os Estados Unidos, O Brasil nunca tinha emprestado dinheiro para os principalmente para os Estados Unidos. No governo Lula, ele emprestou. E só não está continuando emprestando até hoje, para quem quer que seja, porque criaram uma quadrilha de ladrão louco, atrofiados em Brasília, as oposições, sem capacidade psicológica, administrativa, sem convicção pública, vigaristas adoidados, candidatos a presidente da República, querendo colocar o país de ponta cabeça, e perdeu as eleições, e aliado aos capitalistas, que não concordaram com uma mulher na presidência da República, nem um trabalhador, um operário na presidência da República, criaram essa encrenca toda. Mas nós confiamos na justiça brasileira, no seu Supremo Ministro da Justiça, que resolva esse problema, que acabe com essa Babilônia em Brasília. E quem, depois de acertar a situação, a presidenta precisa entrar com um andar de segurança, brecando toda essa cambada. Eles terão que parar de perturbar a nação, que tanto a salvação do Brasil é que nós somos um povo pacífico, trabalhadores. Eles falam em privatizar. 30 segundos. Privatizar a Petrobras. É tanto dinheiro que entra lá, que eles com medo de roubar e encher o saco tanto dinheiro e roubar, se ganhar a eleição, vão privatizar de vergonha, de tanto dinheiro que tem. A verdade é essa. Muito obrigado. Próximo participante, José Marques da Silva. Os juristas, quem trabalha com a justiça, conhece muito bem essa frase, pelo dilema que eles passam, pelas angústias dos tempos, dos processos no Brasil. E eu queria aqui alertar para que o nosso maior tribunal no país, o Tribunal do Estado de São Paulo, numa distância, entre uma distância de 800 metros, não chega a 1 quilômetro, um processo para sair de um ponto A, para chegar no ponto B, ele tem levado quase 1 ano. Aí eu fui procurar saber, porque eu sou parte envolvida e tem muitos amigos também, eu fui procurar saber o motivo dessas questões. Olha, gente, tem varas no Tribunal de Justiça de São Paulo que trabalham com 4 pessoas. E essas 4 pessoas, elas têm 2 chefes. 4 pessoas, entre as 4, uma é estagiária, portanto, precisa das orientações para desenvolver suas atividades. Olha, eu não estou falando de um tribunal, de um estado pequeno da federação. Eu estou falando do maior tribunal do país. E a justiça tardia, ela não é justiça.
Então, aí tem margens para várias especulações, né? Não, o governador, o PSDB é uma ditadura branca que domina o poder judiciário e dá prêmios para os seus representantes, porque o funcionário que está ali na labuta diariamente, que faz o tribunal funcionar, ele não ganha bem. Os computadores com os quais eles trabalham são computadores superados. Eu estou falando do Estado de São Paulo, minha gente. Então, tudo que você ouve... E aí, o antigo presidente do tribunal, o Nanini, né? Nanini, ele não fez nada no tribunal. Ele não fez nada, gente. Os funcionários continuando a trabalhar com as precárias condições. E o cara recebe um prêmio. Hoje, ele é secretário da Educação do Estado de São Paulo. Então, que meritocracia é essa? Então, quem faz funcionar o Estado de São Paulo não são as grandes figuras, não, gente, não se engane, não. A locomotiva do país, né, esse brasão muito bonito, lindo, maravilhoso aqui, ele não é tocado pelos grandes nomes que a gente ouve. Quem toca o Estado de São Paulo são os funcionários lá dentro, que sofrem, que balançam, que chacoalham no metrô e no ônibus, e vão trabalhar sem as mínimas condições. E aí eu gostaria agora... Estou aqui, sabe, gente, relevando, tentando controlar o meu emocional para não falar outras coisas que a gente vê no caminho dos processos no Estado de São Paulo. Processos trabalhistas, processos cíveis, para não dizer no país inteiro, né? E a outra coisa, o outro assunto que eu gostaria de falar mais rapidamente, que eu me estendi muito nesse aqui, é a atual situação do país, que muito se parece com a década de 50 e a década de 60. Eu tenho esse DVD, eu voltei a assistir o filme sobre a fase do Juscelino Kubitschek. Então, dali a gente tira muitas lições. Ele era um presidente, ele era mineiro, um presidente ambicioso, ligado à modernidade, né, com a origem estrangeira, porque ele era tcheco, mas assim que ele impôs, João Goulart, e o Jânio Quadros é uma figura enigmática, não tem uma explicação definida, né? Mas assim que Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e João Goulart, eles queriam colocar uma coisa mais progressista, ver o lado do brasileiro, ver o desenvolvimento do país, aí vem as correntes contrárias. E nós estamos vivendo uma época muito parecida, quando o PT tinha espaço, já começava a consolidar suas políticas, aí vem a reação, né? Muito obrigado. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. O pior cego é o que não quer enxergar. A bandeira vermelha representa o manto do Senhor Jesus. Saudação à jornalista Bruna e equipe da TV Alesp e extensivamente aos parlamentares da Tribuna Popular. Eu quero, neste momento, fazer uma reflexão à morte do grande ícone Spicizé da TV, meu colega jornalista, que me acompanhou, ou que eu acompanhei desde quando fomos jurados no Bolinha, TV Bolinha, por muitos anos, o comendador jornalista Petrúcio Melo, o último jornalista romântico que adorava a figura do jegue. Eu tenho testemunho vivo, porque o primeiro jegue que eu tive aqui em São Paulo foi um presente que o Petrúcio me trouxe da Paraíba. Fizemos a missa de sétimo dia na Igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui em São Paulo. Os colegas jornalistas, admiradores, fãs de TV, enfim, todos aqueles que acompanharam o Petrúcio em vida, estiveram lá. Só não tiveram as 150 namoradas que ele teve durante a sua carreira. Não foi uma dizer, Petrúcio, muito obrigado. Mas faz parte da vida. Biblicamente, fala-se que o homem deve saber que, quando ele parte,
ele só depende do grande Criador do universo. Requiem para você, Petrúcio Melo, e nós vamos homenagear sua figura no dia 14 de maio, lá no Bexiga, bairro tradicional de São Paulo, com a festa do sanfoneiro. Tramita na Câmara Municipal a lei do vereador Nelo Rodolfo para fazer o dia do sanfoneiro, e nós vamos dar o troféu Petrúcio Melo, jegue dente de ouro, no dia 14 de maio, a partir das 14 horas, todos os senhores estão convidados, é um sábado. Você, sanfoneiro do Brasil, de qualquer parte do Brasil, pode vir. Entra no nosso site da Sodepro, ou do Memorial do Bexiga, e você verá melhores informações. Petrúcio Melo, descanse em paz. Espicizê da TV. Que Deus o tenha. Agora, a segunda parte. Meus amados, é desse jeito, Brasil! O vereador do SBT, comediante, foi nosso irmão aqui na igreja. Aqui na obra. Em 2002 ele foi eleito. Ele foi eleito. O povo da obra elegeu ele. Mas quem nunca comeu mel se lambuzou. O seu assessor Edson Bigode, que não é advogado, porcaria nenhuma, não é da OAB, falso advogado. E o vereador do SBT se lambuzou pegando o dízimo dos funcionários. Mas então, olha, irmão, amados, esses dízimos não entrou aqui na obra não, hein? Não houve rachixe aqui na obra não, hein? Ele não entregou. E aí, o que aconteceu? Houve a maldição de Malaquias 3:10. Porque não entregou o dízimo. A mídia fala que entregou a mídia, o jornalismo. Não veio não. Ele não é nosso candidato, foi nosso candidato. Agora, o candidato é minha filha, a vereadora de São Paulo. O comediante lá do SBT tá fora porque não houve o rachixe, não veio. Eu quero dizer o seguinte, que não havendo rachixe, a maldição veio. E aí, então, Malaquias 3:10, não roube a Deus. E aí vai a lembrança que o seu funcionário denunciou ele, né? 30 segundos. E terminando, eu quero fazer agora sim, homenagem. Ô, vereador do Partido Humanista Social, Benco, você me expulsou quinta-feira, dia 31 de março, da sua sala, só porque eu sou preto e filho de nordestino. Não esqueça que nós temos eleições esse ano. Você me expulsou da Casa do Povo, de um gabinete. Eu não fui lá pedir esmola. Você não respeitou minha condição de advogado e de jornalista. E, acima de tudo, de cidadão brasileiro, eleitor em São Paulo. A sua funcionária, aquela balzaquiana, loira, de 70 anos, mandou que eu se retirasse. Mandou, por ser preto e filho de nordestino. Meu protesto. Benco. Fernáquia. Próximo participante, Silvio Luiz Del Giudice. Eu parabenizo a presença de todos aqui e acho que todos viemos aqui tentar esclarecer e tentar orientar e trazer informações para a população para que a gente pense mais de forma unida. Porque o povo brasileiro ele está muito desunido. O senhor telespectador que está me ouvindo, que tem que pagar suas contas, que tem que trabalhar, que tem sua família, que tem seus filhos na escola e tudo, entenda uma coisa. Eu vou pegar um exemplo do que aconteceu hoje com as torcidas organizadas essa semana. Que, novamente, um senhor foi morto, inocente, e dezenas de cidadãos se pegaram porque acreditam, têm uma representação de uma paixão doentia por um time de futebol e agride o outro numa questão de um esporte que era para ser a comemoração da saúde. O que acontece ali está ligado até à FIFA. Porque, na verdade, há 21 anos atrás, morreu aquele jovem no estádio do Pacaembu. E o senhor sabe, isso está ligado diretamente ao tipo de governo que nós temos no estado de São Paulo, o governo Alckmin. E eu venho a essa tribuna denunciando isso há 12 anos. O que acontece com as torcidas organizadas? Tem negócios de ingresso,
tem dinheiro de transporte, tem dinheiro de tudo quanto é lado, tem dinheiro dos times de futebol, tem dinheiro da Rússia, quando compraram o Corinthians. Então, o que acontece? O Ministério Público, os órgãos do Estado, a Assembleia Legislativa, a polícia, não apuram até o fim. Eles não querem quebrar uma elite criminosa, que é o que verdadeiramente está levando a República a esse caos. Um colega disse da dívida pública, que foi manipulada desde a Constituição de 88, que leva meio orçamento da União. Nós temos os apoiadores da Fiesp, que devem 500 bilhões de impostos no Brasil. Nós temos 86 mil contas na Suíça, 1 trilhão de dólares. E nós temos governos como o de Geraldo Alckmin, que está há 24 anos no poder, dividindo com seus parceiros. Nós temos Aécio Neves em Minas, nós temos Marco Pirillo em Goiânia. São verdadeiros criminosos, que têm indicação de até estar envolvido com tráfico de drogas. E aí vocês estão perseguindo o presidente Lula, estão perseguindo a presidente Dilma, um presidente que empresta um sítio para descansar, uma presidente que não tem um indício de crime. Vocês querem fazer esse circo na República. E eu, que fiz presídios aqui para o Estado em 98, elétrica e hidráulica, que sou um dos prejudicados, porque os terceirizados eram quebrados, como os trabalhadores são explorados e roubados, como os órgãos, os impostos são saqueados, e eles financiaram a reeleição do FHC e do Covas. Eu corri a Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Ministério das Comunicações, Ministério da Justiça, que encaminhou tudo à Polícia Federal e engavetaram até 2010. E aí, em 2016, eles vão soltar uma lista que as empreiteiras financiam mais de 700 políticos, e a população brasileira não entende que existe uma elite criminosa ligada à Rede Globo, ligada à Rede Bandeirantes, ligada à revista Veja, ligada à Rádio CBN, ligado à Rede TV, e a todos os segmentos produtivos do Brasil. Você pode colocar as mineradoras, vocês podem colocar as empresas de automóvel, você pode colocar os bancos. Povo brasileiro, acordem, nós temos uma elite nos escravizando, que sabotaram e tentaram subornar, compraram a política, a democracia. Então, o que nós precisamos é quebrar isso aqui, ó. O Departamento Jurídico, 11 de agosto, que eu estive lá a semana passada, da Faculdade de Direito da USP, me negou um advogado, igual a Defensoria Pública. Nós estamos com instituições todas reféns de uma elite criminosa na República. Eu agradeço e só dar uma palavra de alívio para o telespectador. A sociedade brasileira, como as torcidas de futebol, os sindicatos, tudo que existe vai ser para o bem do povo. Não vamos desfazer das instituições, mas sim dos homens criminosos que nelas estão. Muito obrigado. Polícia Federal, vamos prender, vamos trabalhar. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu pai, Deus Todo-Poderoso, por mais essa grande oportunidade que Ele está dando a cada um dos que se encontram aqui, por ter essa felicidade, né, de se pronunciar, de passar os seus pensamentos, os seus ideais, os seus agradecimentos e também as suas indignação. E quero parabenizar a Bruninha, a jornalista, em nome dela, todos os demais jornalistas do nosso país, Brasil, em nome da TV Assembleia também, parabenizar todas as demais TVs do nosso país. Quero também parabenizar a Band, a partir do momento que eu falei e venho falando pelos meios de comunicação que vem me dando oportunidade, que são poucos, que no Brasil, quem procurar ser honesto e falar a verdade, fica praticamente quase proibido de ir em frente. Então, parabenizar por quê? Porque ela falou pela primeira vez, eu vi uma emissora de rádio e televisão, não seguiu que está de governador, que não governa nada,
Aliás, governa para os bandidos, roubo, assalto e furto, por isso que cresce abundantemente a cada segundo. Ela falou, em São Paulo cresceu o número de roubos seguido de morte. Até que, enfim, uma emissora falou a verdade. Quero parabenizar os demais colegas que já falaram, e quero dizer para a colega que falou, e o outro colega também que falou sobre roubo e assalto, quero dizer que no início da década de 80, no final da década de 70, eu falei para os meios de jornais de comunicação, na época que me deram a oportunidade, que no Brasil precisava ser aplicado a lei do desarmamento. Porque não poderemos aceitar uma pessoa que não é acadêmico, não só nas universidades, como também psicologicamente andar com a arma. E, por isso, se essa lei fosse exatamente aplicada, estivesse em vigor, com certeza que nós não tínhamos uns imbecis aí armados tirando a vida das pessoas. E quero dizer também sobre roubo, assalto e furto. Eu, como suplente deputado federal nesse país, nesse estado, sou autor do projeto que determina que tudo, a partir do momento que for transformado em leis, que não é ainda, porque eu não fui eleito. Se eu tivesse sido, já tinha sido. Porque o homem, onde ele está, quem manda é ele. É Deus e ele, depois os demais. Que tudo que for tirado da população através de roubo, assalto e furto, é só comparecer a uma delegacia, pegar o BO, juntar junto com a nota fiscal daquele produto e comparecer em qualquer agência bancária e pegar o valor na íntegra. Isso já existe em outros países que quem ocupa o poder legislativo, executivo e judiciário tem bom senso. Então, não é uma criatividade minha, é uma iniciativa de país que já tem esse bom senso. E quero dizer que, sobre o PMDB, eu, como membro do PMDB, eu não posso deixar de dar o meu parecer. Quero dizer que os que estão no mandato do PMDB, que for eleito, eu não, porque eu não fui eleito, são culpados, sim, pela pior situação que o país está. Não são culpados sozinhos, mas são culpados tanto quanto os do PSDB e o do PT, que são os três partidos que têm o maior número de deputados federal e estadual e senador. E quero dizer porque eu sou a prova viva. Antes de eu assumir como vereador nessa capital, quando eu assumi, a prefeita Marta tinha 27 meses de mandato. 30 segundos. E nos últimos meses de mandato dela, que eu assumi, foi executado 80% das obras através do mandato dela. A posse de mim, só para você ter ideia, antes de eu só tinham votado taxa da água, taxa da luz e taxa do lixo. Após de mim, várias escolas, várias creches, várias linhas de ônibus, inclusive 12 canalizações de córrego, 8 escolas, 12 telecentros e a reforma do Clube Tomás Mazzoni de todas as praças da capital. Então, eu tenho dignidade para cobrar dos meus deputados estaduais e federal. E, vereador, que Deus abençoe a tudo e a todos, e muito obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz. Muito boa tarde a todos, companheiros, companheiras, pessoal da Assembleia Popular. Fora Dilma, fora Lula, não vejo ninguém melhor para governar esse país. Não tem essa de impeachment. Isso é uma palavra bonita, se é que é bonita, inventada aí, né, importada, né, para nos enfiar de goela abaixo. Né? O fato é que o povo, infelizmente, ainda, em questão de representação, vota de forma alienada. Porque quando se fala do chefe do poder, do executivo, as pessoas ainda têm um cuidado de conhecer as propostas, assistir debates, buscar qual é o projeto daquele político. Agora, quando fala dos parlamentares, infelizmente as pessoas vão votar e no meio do caminho eles pegam um santinho no chão para votar. Então, infelizmente é assim. Né? Essa crise, né, quando Lula, no outro governo, nós, PT, tinha 88 deputados federais. Hoje tem
68 deputados federais. Olha aí o desequilíbrio no legislativo. E é por isso que esses abutres estão fazendo do Congresso um puteiro. Infelizmente é isso. Mais de 1 trilhão em contas na Suíça. Os senhores acham que é só o Cunha tem dinheiro na Suíça? Com certeza não. Tem muitos deputados ali federais que eles não querem ser investigados. Não querem ser investigados. Então, eles se unem ali. Para quê? Vamos jogar o boi de piranha, que é o Lula, e me desculpe com todo o respeito, mas a vaca das piranhas é a Dilma. Para quê? Para dar uma satisfação para o povo, para dizer que o Brasil foi passado a limpo. E nós continuamos aqui no Congresso roubando livre, leve e soltos. Essa é a cara que estão deixando muito claro para nós, que o que estão fazendo é isso. Eles querem tirar a Dilma. Por quê? Porque ela usou de outros recursos para pagar projetos de moradia popular, projetos para educação, projetos sociais para atender o interesse do povo. Aí eles não falam assim, eles falam pedaladas fiscais. Porque falando pedaladas fiscais, o povo é bobo, não vai entender. Se a gente falar para o povo, olha, vamos tirar a Dilma, porque ela estava dando para aquela população que mais precisa uma pequena renda, ou de alguma forma uma compensação, o povo vai nos odiar. Então vamos falar de pedaladas fiscais, porque aí o povo é ruim de matemática, não entende, né, e a gente passa, né, a perna nesse governo. Infelizmente, é isso. Aí temos uma mídia totalmente interesseira, porque quem mais deve hoje nesse país, senão as próprias emissoras de TV? Logo, elas se aliam quem? Aos golpistas. Golpista. E aí não há do que temer. Porque temer está difícil ser presidente. Então, senhores, senhoras, nós temos que lutar por uma reforma política em que seja possível fazer um financiamento da inclusão. Não financiamento exclusivo, como estão falando, mas financiamento inclusivo, que possibilite ao cidadão comum, que possibilite aquele cidadão menos afortunado, de espaços na política para defender projetos para interesse da população. Porque, do jeito que está, vai continuar mesmo só os tubarões, só os financiados. Muito obrigado a todos. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Nesta data, 9 de abril, o mês que cutuca a nossa imaginação, aquele manto de pendurado no varal da nossa imaginação, o mês de abril, de 52 anos, que começou a desgraça. Mas falar depois dos oradores que me antecederam, torna-se impossível, principalmente diante de um plenário que existe o Antônio Marco Azogni. Quero parabenizar o cabeleireiro Donizete, quando ele disse: Sebastião, eu não acredito que esse Marco Antônio Azogni vai furtar do povo a possibilidade de bebericar a sua cultura, a sua inteligência. Sebastião pede a este homem que seja candidato, que a tribuna de São Paulo precisa ser retratada com a presença do ser humano, das qualidades de Antônio Azogni. Continuando, descortinar o meu raciocínio e tentando conter a minha indignação da safadeza, do canalismo do MDB, que desrespeita
frequentemente, os gritos do sofrimento daqueles que peitaram a ditadura, em que a Dilma teve a decência, a dignidade, da minha presença de se colocar do lado do povo. Hoje o São Michel Temer dá continência para os inimigos da pátria e soma-se com um bandido presidente do Congresso. E louvo a decência daquele ministro, que agora esqueço o nome dele, que instiga o impeachment. O PMDB de hoje é lixo genético, é aquele vaso sanitário que o Romeu Tuma oferecia para nós lá no DOPS. A culpa de tudo isso aí é de você, telespectador, que não participa, que não vem para a luta, que nos segue o brilhante exemplo que a presidente da República seguiu. A vida é dura, mas ela existe. E nós temos que aceitar. E a roda do destino é caprichosa. Usaram o PT para enganar o povo. Usaram o PT para puxar a luta do povo para trás. Mas deu certo. Porque foi o PT que mandou o negro para a Suprema Corte. Foi o PT que criou condições de um filho de negro preto feio igual eu, filho de um pedreiro, ir para a faculdade, ser doutor. Foi o PT que deu condições dos funcionários da fazenda do Aécio Neves comer 2 vezes por dia, que lá eu não comia, que Aécio Neves é meu conterrâneo. Só que o Lula precisa aprender a fazer conta. Dizia o Lula que o Congresso tinha 300 picaretas. Ele errou. É muito mais. Não são picaretas, são bandidos. São bandidos. A presença da Dilma é necessário. A presença da Dilma na presidência da República é a presença da nossa mãe no nosso sentimento, no nosso coração. A presença da Dilma na presidência da República representa o símbolo da mulher brasileira. 30 segundos. Não é esses canais, farei o possível. Não são esses porcos que ignoram aqueles patriotas, aquelas meninas que foram assassinadas. E hoje pisa sem piedade na esperança do povo. Não! Dilma! Tem alguém gritando com você. Dilma! Existem pedaços ainda daqueles cadáveres. Encerrado. Que eles hoje não respeitam. Próximo participante, Marco Antônio Ascol. Sebastião, muito obrigado pelas suas palavras sobre a minha pessoa. E eu quero agradecer, realmente fiquei emocionado. Uma surpresa para mim. Eu realmente não tenho como palavras para anteceder os brilhantes oradores que estiveram aqui. Realmente agradecer à Assembleia Legislativa por esse espaço democrático, porque o povo brasileiro é muito carente e ele nunca teve a oportunidade como nós estamos tendo aqui. Como o povo tem aqui realmente de externar suas mágoas, protestos e até elogios. Eu quero agradecer hoje, ontem foi o aniversário do meu irmão, Ricardo Ascol, e a colônia libanesa, sírio-libanesa, maciçamente, com seus representantes, estiveram na casa da minha irmã, e realmente eu fiquei emocionado, porque os libaneses aqui são mais de 7 milhões. Existem mais libaneses aqui em São Paulo do que no próprio Líbano. Estiveram lá na casa da minha irmã, Cláudia Daoud Ascol, que nos recebeu da forma tradicional libanesa, com afeição, carinho e dedicação. Quero agradecer também o Aguinaldo Bastos, o Roberto Reis, da Multiponto. Tanta gente com pensamento negativo, destrutivo, e a Multiponto gerando emprego. Ela exatamente faz o contrário. E de homens que muitas vezes foram injustiçados pela idade, eles empregando pessoas idosas, porque a pessoa idosa, para nós orientais,
é símbolo e sinônimo de beleza e sabedoria. Quero agradecer também a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo, que esteve aqui, só que teve que sair por imposição até do trabalho, mas esteve aqui na Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, o Rogério Antônio, aliás, é investigador de polícia, presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo, cumprimentou a todos. E, para finalizar, eu quero dizer aos senhores, todos aqui, da plateia, aos telespectadores, que nós temos instrumentos de participação popular na ação governativa que antes nós não tínhamos, na Constituição de 1988. Nós temos instrumentos de democracia direta, como o direito de petição, a ação popular, onde qualquer cidadão, para moralizar a administração pública, a proteção do meio ambiente, o patrimônio público, em nome próprio, defende a coletividade. Nós temos o habeas corpus, instituto antigo, o habeas data, que inclusive qualquer registro errado em repartição pública, você impetra um habeas datas, imediatamente tem que ser corrigido, para não enxovalhar ou não prejudicar o nome ou a reputação desta ou daquela pessoa. Nós temos o mandado de segurança coletivo, é um instituto novo, que foi adotado na Constituição de 1988, porque antes nós tínhamos o mandado de segurança, o instituto inglês individual, e hoje temos o mandado de segurança coletivo. Nós temos o direito, além da petição, nós temos a iniciativa popular, o referendo popular, projeto de iniciativa popular, referendo popular, o plebiscito, são institutos maravilhosos de democracia direta e que o cidadão tem que ter consciência para poder usá-lo. 30 segundos. E eu finalizo, então, agradecendo a todos. E não posso deixar de falar também sobre o mandado de injunção. Se uma lei não está sendo cumprida, ou da administração, ou um projeto que deveria ser de iniciativa de uma das casas, está vendo essa lacuna, o cidadão pode impetrar um mandado de injunção. E aí, esta lei, que não foi editada, será provisoriamente substituída pelo Poder Judiciário, até que a lei preencha essa lacuna. Obrigado, e que Deus abençoe a todos. E aqui eu me sinto realmente em casa. Um abraço fraternal. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.